Bem, a gente dizia antes do intervalo, Ângela, que, de certa maneira, esses movimentos começaram na segunda metade, né, de 1900, segunda metade do século passado, a haver uma reação. Mas antes, do ponto de vista assim, de medidas concretas para acabar com um preconceito concreto que existia e ainda existe, de certa maneira, quanto ao trabalho feminino. Como é que isso começou? Onde a gente pode identificar isso em relação à mulher? Bom, antes havia sempre uma ideia, né, de que as mulheres não poderiam fazer trabalhos pesados, a questão da força, né? Então você tinha sempre uma E até com justificativas biológicas. Com justificativas biológicas, exato. Olha a ciência, né? outra vez. A ciência, novamente, aqui justificando, né, algumas situações. E, em alguma medida, você tinha a questão da força física. Então, quando você está pensando a questão do trabalho, você tem alguma situação de força física, mas, ao mesmo tempo, você tem as mulheres como aquelas que fazem a questão da agricultura. Então, se os povos eram nômades, quando se localizam, né, as mulheres são as responsáveis pela agricultura, pela subsistência da família no seu dia a dia. E cabe aos homens os feitos gloriosos de sair e caçar a caça, né, dos grandes animais. Então, era o herói, enfim, os que saíam e traziam aquela alimentação. Mas o dia a dia, a alimentação do cotidiano, dado pela lavoura, né, eram as mulheres quem semeavam e colhiam o alimento. Então, e aí você tem uma divisão do trabalho doméstico que vai se impondo, né, onde as mulheres ficam responsáveis pelo espaço interno, o espaço doméstico, e aos homens cabe o espaço público. Mas do ponto de vista mesmo vamos dizer, da luta, vamos talvez situar no voto o primeiro critério, talvez? Sim, aí você deu um pulo bastante... Não, é que eu estou trazendo aqui vamos para para o século porque a gente estava... Tá certo. 60, década de 60 passado, ou 70 como um movimento mais concreto. Isso. Eu quero até para poder chegar na questão de cotas depois, ações afirmativas. Claro. No início do século passado, você tem todo o movimento, a questão do voto, né? Bom, do voto. E aí, nesse caso, as mulheres começam, então, a votar e a serem votadas. Isso também. Se dá quando, mais ou menos? No Brasil, em torno de 20, 30, na França também. Enfim, nós não temos um atraso no Brasil em relação aos demais países, não. Países um dos países europeus que são bem posteriores, exatamente. Nós tivemos um movimento bastante forte no início do século 10, 20, realmente foi bastante forte. E aí, então, caminhando, né, nós chegamos nos anos 80, já 1980, final dos 80, com a Constituição, né, de 88, você chega a ter a famosa bancada do batom, onde se consegue, né, uma série de reivindicações são atendidas por conta dessas mulheres que eram deputadas, e o movimento feminista e o movimento de mulheres também dando uma base. Entre toda essa movimentação, você tem não apenas a questão de como é que eu vou falar? Maternidade, né, e a maternagem, aí você tem também... Na verdade, se a gente pensar bem, em 1930, nas leis trabalhistas, né, do período getulista, já há uma certa proteção à mulher trabalhadora que engravida, né? Sim, uma licença maternidade. Que antes não era existente. Não era existente. Então, você tem isso... Mas é em 88 que vem, então, a cota, a reserva de cota para as mulheres na política, ou seja, tanto por cento tem que ser de candidatas do gênero feminino. Exato. E aí, o que isso vai significar? Né? Que as mulheres, elas entram na cota dos partidos para serem candidatas. Então, essa é a posição, você vai ser candidata. Agora, a forma como elas entram, como nós entramos, é uma forma muito, como é que eu vou dizer, muito perversa até. Porque, na verdade, os recursos de campanha ficam para os homens. Né? Quando você vai estar fazendo uma campanha política, é uma coisa muito cara.
E aí você tem uma disputa interna no partido com muita ênfase, digamos assim. Vamos pegar esse aspecto, sim. esse aspecto de cota. Quero pedir aqui um pouco a participação do Carlos nisso. No caso feminino, disse normalmente a mulher não vota em mulher, vai preferir o homem mais bonito e tal. Não houve uma questão específica de cotas para negros na política, né? Nós temos agora, e daqui a pouco vamos entrar mais, né, especificamente nisso, em relação ao estudo. Agora, você acha também isso, aquilo que tinha aquele preconceito, pobre não vota em pobre? Nas primeiras eleições do Lula, isso era flagrante, né? Inculto. Você acha que no negro tem essa questão, né, também semelhante? Um dos problemas da população negra é a baixa autoestima, né? Então, eu não gosto de mim mesmo, não é o meu caso. Mas eu não gosto de mim mesmo, né? Estou falando dos negros de maneira genérica. Se eu não gosto de mim mesmo, eu não posso gostar daquelas pessoas que são parecidas comigo, porque eu não gosto de ver nelas aquilo que eu não gosto em mim. Então, existe uma tendência dos negros não votarem nos negros. É claro que isso é um processo, que isso está mudando, que não é mais a mesma coisa que era décadas atrás. Mas esse traço, infelizmente, permanece. Só para complementar, no caso das mulheres, isso também acontece, porque nós temos que lutar contra uma autodiscriminação. E aí, com essa questão, quer dizer, eu também vou votar numa mulher, mas como se a minha autoestima é tão baixa, né? E se eu me sinto discriminada, eu não fui criada para isso. A minha vida é uma vida doméstica, é uma vida para a reprodução do meu ambiente, da minha família. Então, é difícil as mulheres enfrentar o mundo público. Não é fácil que a gente chegue e fale amplamente e discuta uma campanha e tenha reivindicações e coloque as coisas, enfim, no dia a dia. Então, isso é complicado também. Deixa eu fazer uma coisa até meio pessoal contigo, Carla. A Ângela estava aqui dizendo que a mulher sofre a discriminação salarial e se a mulher negra, pior ainda. Uhum. O Carlos defendeu-se aqui, eu não tenho esse problema, né? Me pergunto, você, como é que você sentiu isso, né, em cima de você mesma? Você tomou consciência como dessa questão da influência de cor? Demorou um pouco na minha história de vida a acontecer. Digamos que tenha acontecido de uma maneira muito mais acadêmica. Foi no momento em que eu entrei na universidade que essas questões começaram a ficar mais próximas e aí é interessante que você pode fazer uma retrospectiva crítica da trajetória. E aí, de fato, você encontra momentos e episódios em que você nitidamente percebe a discriminação pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser negra. Você percebe isso. Sua família negra de periferia, isso é bem fácil de perceber. Mas comigo foi nesse momento posterior, foi no momento em que eu entrei na universidade. E especificamente fazendo um curso de Ciências Sociais, que enfim, é o lugar de debates desse tipo. Talvez se eu fizesse educação física, talvez, né? Essa questão não ocorreria da maneira como foi para mim. Quer dizer, o preconceito quanto à ação intelectual de mulher e da cor. Sim. Eu digo a perceber isso, né? Ter um olhar reflexivo a respeito da sua trajetória. Comigo aconteceu no momento em que eu entrei na universidade, no curso de Ciências Sociais. Eu tenho percebido na academia, no mundo acadêmico, Antônio, cada vez maior crescente número de mulheres. Né? Negros talvez nem tanto pela própria dificuldade do ensino, né? Daí essa discussão posterior de cotas. Você já vê isso bem mudado no meio? Por exemplo, nessa área de biomédica também está havendo bastante mudanças? Ou você ainda acha que houve época em que havia um certo preconceito quanto à mulher pensante, não, na academia? Não, mas hoje em dia não. Pelo menos na faculdade de biologia, na parte de saúde, não existe esse preconceito. Até onde eu consigo ver, houve um período de transição em que você tinha uma quantidade grande de mulheres na academia, mas poucas chegavam a cargos mais altos, na chefia de departamento, direção no instituto. Mas agora não. Agora, por exemplo, a chefe do meu departamento é uma mulher, a diretora do meu instituto é uma mulher. Quer dizer, agora não está mais assim.
E não há também uma reação adversa? Você não concorda? A Ângela não está Ângela não concordando. concorda. Diga, Tem qual é a sua reações. posição? Não concordo. Realmente, houve um crescimento do número de mulheres em cargos de chefia. Sem dúvida alguma, houve. Mas, se formos pegar, não chega a 20% dos homens. Entende? Tem, no total de cargos de chefia, 20% no máximo está com as mulheres. Então, você tem um crescimento sim, mas e acontece muito em carreiras que nós podemos chamar de cuidadoras, né? Onde as mulheres estão cuidando de alguém, seja na enfermagem, seja na professora, seja de alguma coisa, na pediatria, quando as mulheres vão agora, na questão questão neurológica, por exemplo, cirurgiãs, você começa a ver determinadas profissões onde os homens estão quase que na sua totalidade. E isso, por um outro lado, acontece o seguinte: quando as mulheres começam a entrar muito na profissão, a profissão cai o salário, entendeu? Cai a remuneração. E aí você fica com aquela situação. Aí eu diria, isto é científico, ou seja, as estatísticas realmente apontam As isso. estatísticas apontam isso. Eu não tenho os números de cabeça, mas as estatísticas apontam, entende? Tem um estudo da Simone de Beauvoir Diga, falando Carlos. da profissão médica na União Soviética, como o status relativo da profissão médica caiu quando passou a ser ocupada por mulheres. Exatamente. Se você Simone chegar fala no isso. início do século, onde os homens eram os professores primários, tinha o status, né, de professor, mestre. Na hora que você começa a abrir, que as mulheres começam a ter a sua cultura e começam a ser as professoras primárias, a serem as professoras primárias, cai. E os homens passam a ser, enfim, do outro grau e por aí vai. Existe uma coisa que, como a reprodução da família continua ficando nas mãos das mulheres, o tempo que nós temos para estar no top de linha exige que você, ou você sacrifique a sua vida familiar, entende? Ou você sacrifica um pouco a sua carreira. Então, é uma coisa que é difícil, entendeu? Eu tenho uma amiga que diz muito assim, quando o homem vai viajar, ele diz assim, peguei a mala. Um homem que está, né? Quando a mulher é de família, mãe, assim, que é uma profissão, uma profissional e tudo mais, que ela vai viajar, ela tem que ver o supermercado, tem que ver se enfim, se está tudo certo, se a geladeira está cheia, se a roupa está lavada, se a faxineira vem. Então, é diferente. A gente faz tudo isso e faz bem feito. Mas depende, é um desgaste. Quando se mora sozinho, o homem também faz, ou mesmo. Mas não em tem a alguns casos, família para cuidar. separados, é verdade. Bem, deixa eu fazer um pequeno intervalo, nós voltamos já com a continuidade desse nosso debate.